Irmãos, eu queria dar um testemunho, mas eu já estou chorando. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Eu tenho uma avó em Mandaguari, os irmãos sabem. Eu vou conseguir falar. Os irmãos sabem, né? A situação que ela está passando, está numa fase terminal de câncer. Só que ela veio entrando firme, sutis. E eu não entendi o porquê. Fraquinha, ela não está comendo, mas ela está inventando. Hoje eu recebi uma notícia que eu fiquei tão emocionado. Ela, aos 84 anos, sentiu o desejo de ser batizada. Hoje, 11h30, o pastor Isaías, da igreja de Mandaguari, vai lá na casa dela fazer o batismo. Eu fiquei tão emocionado. Enquanto cantava o hino, eu estava pensando, eu preciso dar esse testemunho e falar. A gente esteve lá com ela, visitando, e a última vez que eu tive, a hora que eu fui sair, eu falei, vó, posso fazer uma oração? Eu amo isso, eu amo. Aí segurei na mão dela, fiz a oração. A minha tia Denise posou com ela nessa noite e ela deu essa notícia. E a família também tem trabalhado no coração dela, tem conversado e ela aceitou. Ela já esteve na igreja no passado, esteve ausente muitos anos e agora resolveu novamente. Pena que nos últimos momentos da sua vida, mas graças a Deus, ela aceitou, ela reconheceu que somente Jesus é quem salva. Meu avô, pouco antes de morrer também, ele viveu uma vida bem torta, mas poucos dias antes de morrer, ele procurou uma igreja. E quando ele morreu, eu fiquei sabendo que ele estava frequentando uma igreja evangélica. Eu fico emocionado, mas fico contente em saber dessas coisas, né? Porque o desejo do nosso coração é que nós e a nossa casa sejam salvos. Deus continue derramando graça sobre cada um de nós, para que nós possamos ser esses instrumentos que levam as boas novas da salvação até os filhos. Os irmãos que estão em casa, venham para a igreja está bonita. Não sei se pode fazer isso, pastor, dar uma frisada na igreja, servir a câmera, para que o pessoal que está em casa vejam como está bonita a igreja. Venham também, venham participar conosco. Tragam suas máscaras, venham com toda segurança, aqui tem álcool em gel, a gente está sentando num distanciamento bem bacana, então convido a todos a vir participar. Pastor? É gostoso pela manhã ouvirmos um testemunho assim, né? E graças a Deus teve o tempo, que Deus deu tempo, né? Deus é paciente. No entanto, meus irmãos, nós não devemos brincar com isso, né? Quem está nos ouvindo aí, se não tem ainda, não entrou na aliança com o Senhor Jesus, não é questão do batismo simplesmente, mas de entrar numa aliança com o Senhor Jesus, né? Ou através do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no Apocalipse, capítulo 20. Meu coração também está um pouco dolorido, porque ontem faleceu um irmão lá na cidade de Guarapuava, foi presbítero no tempo que eu trabalhei na igreja de Morro Alto. Irmão Renilson Pinheiro, homem forte, mas nos últimos tempos adoeceu, e o Senhor ontem nos chamou. Ele está com Jesus, nós sabemos que ele está descansando, que ele está desfrutando da presença do Senhor Jesus, que ele está reinando, mas nós ficamos sem ele, então nós nos sentimos empobrecidos, né? E assim o nosso coração sente bastante. Meus irmãos, do versículo 7 ao versículo 10 do capítulo 20. Capítulo 20 nós estamos aí demorando um pouco nele, não é? Um pouco mais. Hoje nós vamos falar sobre o fim do milênio. O fim do milênio. Nós já tivemos conversando sobre o milênio. O pastor apresentou aí a visão amilenista
que não significa que não tem milênio, mas que nós estamos vivendo o milênio desde que Jesus esteve aqui na sua primeira vez. Nós estamos dentro do milênio. Agora eu convido você para lermos juntos aí do versículo 7 ao versículo 10, Apocalipse 20. Leamos juntos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A irmã Deck já orou pedindo a graça de Deus para o nosso estudo. Nós vamos dar sequência. Nós estamos aí vendo o milênio, não é? E estamos vendo ensinos mais gerais da palavra de Deus a respeito desse tempo do fim. João escreveu no final do primeiro século, aí pelo ano 90, 95, e o que ele escreveu precisava fazer sentido para a igreja que iria receber naquele momento a palavra. Aliás, nós vamos ver que aí pelo ano 55, nós vamos ler a carta de Tessalonicenses. Pelo ano 55, as pessoas já estavam achando que Jesus estava demorando, e por isso já surgiu um ensino errado por conta disso. E João está escrevendo para a igreja do seu tempo para ensinar sobre isso. Meus irmãos, então o verso 7 nos informa que esses são eventos que acontecerão no final daquele milênio do qual nós já vimos conversando, não é? No capítulo 20. Nós interpretamos esse milênio como sendo o começo do ministério de Jesus até o nosso tempo, passando pelo nosso tempo até a segunda vinda de Jesus. Então, o milênio é esse período todo, né? Cristo começou o seu ministério com a sua morte, ressurreição, subida aos céus, derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, para que os seus discípulos fossem por toda a terra, por todo o mundo, pregando o Evangelho, sendo suas testemunhas. A partir daquele momento da morte de Jesus na cruz, da sua ressurreição, da sua ascensão, Satanás foi amarrado. Nós não precisamos amarrar Satanás hoje. Satanás já está amarrado desde o tempo de Jesus. Porque nós precisamos entender o que significa esse Satanás estar amarrado. E nós já conversamos sobre isso nos últimos dias, né? O Senhor não vai amarrar o valente na sua segunda vinda. Ele o fez na sua primeira vinda. 1000 anos aqui indicam um período completo de tempo, que ninguém sabe qual é a duração. E no Apocalipse, nós vimos que os números são simbólicos. Por isso aqui também nós entendemos que o número 1000 anos aqui é simbólico, né? Falar que Satanás está preso significa que Deus quebrou o seu poder. Deus quebrou o poder das trevas com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Deus quebrou o poder de Satanás. Que poder? O poder de manter as nações na escuridão, nas trevas. Até aquele momento, somente Israel era o povo de Deus. Somente Israel tinha a luz da revelação de Deus. A partir da ressurreição de Cristo, ele mandou os apóstolos, mandou a igreja para o mundo, né? E agora todas as nações têm acesso à luz de Cristo. O Senhor garante que nesse período a pregação do Evangelho alcance todas as nações. E é por isso que a igreja tem trabalhado. A igreja envia missionários para as nações, para povos não alcançados, envia também missionários para lugares onde a igreja já foi forte e
e hoje não tem mais igreja, são lugares também de missões para a igreja. Então, desde a vitória de Cristo, o Evangelho é o mais poderoso instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Paulo diz isso na carta aos Romanos, né? Romanos 1,16. Todo aquele que crê no Evangelho é salvo, nasce de novo, passa das trevas para o reino do Filho do amor do Pai, que é o reino de Jesus. Perceba que não é sair de uma igreja, de uma denominação e mudar para outra. Tem um aspecto sobrenatural aí, que é o novo nascimento. Nós vivemos o tempo em que o Evangelho é vitorioso em toda a terra. Então, basta nós pregarmos, e nós sempre vamos ver pessoas se dobrando aos pés da cruz. Você vai pregar para muita gente e não vai ver conversão. Mas um momento ou outro você vai pregar para alguém e vai ver essa pessoa converter-se. Ser convertida pelo poder de Deus. Porque Deus não tem o propósito de salvar a todos. Deus vai salvar aqueles que têm o propósito de salvar. Mas o Evangelho é esse instrumento, é o poder de Deus para a salvação. A visão amilenista, então, que é a que nós estamos apresentando para os irmãos, não é pessimista, ela é extremamente otimista, porque ela reconhece o poder de Deus em ação neste mundo. E Deus vai salvar aqueles que Ele tem o propósito de salvar, com o seu poder, usando o Evangelho. Um poder que ninguém pode deter. Nós vimos lá no evento dos selos, quando Jesus tomou o livrinho e Ele começou a abrir os selos, o primeiro cavaleiro que saiu, nós vimos aqui que era o Evangelho, e ele saiu vencendo e para vencer. Poderoso, não é? Satanás não pode deter, porque Satanás está agora aprisionado. Não preso com correntes literais, não jogado num abismo literal, mas no sentido de que o seu poder de manter as nações, as pessoas na escuridão foi destruído. Essa prisão não é física, não é literal, é uma restrição divina. É Deus dizendo, não pode mais, você não tem autoridade mais. É uma linguagem espiritual, simbólica, que quer dizer que apenas o Senhor Todo-Poderoso já derrotou Satanás. Colocou esse inimigo debaixo dos seus pés. Jesus já pisou a cabeça da serpente. Você precisa lembrar lá de Gênesis 3, né? A profecia de que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. É isso que significa. E destruir o poder de Satanás para dominar as nações com as trevas. Mas agora no capítulo 20, versículo 7 em diante, não é? Narra quando o Senhor vai soltar o dragão de novo. Vai permitir que ele reassuma o seu poder de manter as nações nas trevas, na escuridão. Mas o Senhor, antes de nós falarmos disso, o Senhor Jesus, quando deu a ordem para a igreja, saiu pelo mundo proclamando o Evangelho, ele garantiu ele mesmo estar com a igreja até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Para onde quer que a igreja vá, o Senhor está com ela. Nós mandamos evangelista para o mundo muçulmano. Aí lá ele é descoberto como evangelista, ele é executado, ele é morto. Não quer dizer que o Senhor não estava com ele. Quer dizer que o Senhor estava ali e dentro do seu propósito cabia a execução daquele missionário. E muitas vezes, aliás, há uma frase muito importante: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Você lembra alguma coisa assim? A multiplicação da semente. O sangue dos mártires é a semente, eu não estou lembrando bem a palavra, mas significa que quando um mártir é morto, quando alguém é morto por causa do nome de Jesus, a igreja se expande, há conversões, surgem conversões. Muito bem,
Quando chegar então esse fim, o fim desse grande período, né? Vai haver um tempo de luta, de grande dificuldade, de grande tribulação para a igreja. Esse tempo final é descrito aqui no versículo 7 que nós lemos, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, quer dizer, esse período da igreja pregar o evangelho com todo o poder, significa que no final desse período, que Deus julgar que o evangelho já percorreu a terra, que o último dos escolhidos já ouviu o evangelho, o tempo da salvação estiver para acabar neste mundo, haverá então a soltura do dragão, né? A liberação do dragão. Deus permitirá que Satanás assuma neste mundo outra vez o poder da escuridão que ele tinha no tempo do Antigo Testamento, de manter as nações nas trevas. Então você precisa ler o Velho Testamento com essa noção, não é? O Velho Testamento é o trato de Deus com Israel, o único povo dele na terra, naquele tempo. E ele deveria ser luz para as nações, não é? Mas há dois problemas. Primeiro, porque Israel falhou na sua tarefa, e em segundo lugar, que as nações estavam debaixo do poder de Satanás, que as mantinha na escuridão. Então, Satanás vai recuperar temporariamente a sua capacidade de enganar de uma maneira plena esse mundo. Esse será certamente o pior tempo que esse mundo já viu. Agora, para que esse tempo chegue, haverá por parte do maligno toda uma preparação. E nós estamos dentro também desse período de preparação para chegar a esse tempo. As forças malignas trabalham hoje em sincronia em toda a terra, preparando o mundo para esse momento, quando Satanás será solto para agir livremente nesse mundo. Será o tempo da manifestação do chamado anticristo nessa terra. E aos crentes? Como é que os crentes vão ficar nesse período? Nós já dissemos, é o período da grande tribulação. Aos crentes verdadeiros só restará uma coisa: buscar o Senhor e se refugiar nele, e esperar a tormenta passar. Esperar a tormenta passar. Agora, no meio da tormenta, baixas podem haver. Não haverá nenhuma outra atitude para a igreja. Se nós formos atingidos, temos que aceitar o sofrimento, aceitar a perseguição, aceitar a morte, venha o que vier. Para muitos isso é falta de fé, mas no olhar de Deus, esta é a verdadeira fé. A verdadeira fé é aquela que suporta a tribulação, é aquela que suporta com perseverança o que vem. Então só uma coisa nós não podemos fazer, a igreja de Cristo não poderá fazer. O que é? Não poderá negar o nome do Senhor e Salvador. Então, aguentar o que for necessário, mas manter o testemunho, não negar o nome do Salvador. Porque ele disse em Marcos 8,38, se você quiser conferir aí, você vai fazer aquele ajuda para nós, achar os textos para nós? Marcos 8,38, Lucas 9,26, onde Jesus diz: aquele que de mim e das minhas palavras se envergonhar diante dos homens, eu também me envergonharei diante dele, diante de meu Pai que está nos céus e dos santos anjos. Então veja, é só essa coisa que a igreja não poderá fazer: negar o Senhor. Mas ela muito possivelmente vai ter que aguentar as buchas que vêm, não é? Não poderemos nos envergonhar do nosso Salvador, porque Ele não nos negou. Preste atenção que esse ensino sobre Apocalipse é muito importante para a igreja. Porque se chega um sofrimento e você não está alertado,
Você vai dizer, eu não sabia de nada, agora estou nesse sofrimento, Deus é ruim, Deus é mau. Mas você está alertado. E você já sabe qual é a postura do cristão. Não é? Quando no jardim do Getsemane, Jesus chega a pedir ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você lembra bem desse texto? Tem até uma música popular com essa expressão, né? É Jesus no jardim do sofrimento, no jardim do Getsemane, antevendo o sofrimento, a dor, a terrível morte que ele sofreria. Jesus está ali e ele clama, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante, não se engane. Jesus não estava com medo do sofrimento físico apenas, por mais terrível que ele fosse. Sabe do que Jesus estava com mais medo? Ele estava com mais medo de carregar sobre si a culpa das nossas iniquidades. Porque não foi brincadeirinha de criança, não. Foi real. O Pai olhou para Jesus e teve nojo de Jesus. Teve asco. Por mais terrível que fosse o sofrimento humano, das dores no corpo, o sofrimento espiritual foi muito pior. Ele estava com medo de carregar as nossas iniquidades, de receber a culpa dos nossos pecados, de se tornar na cruz, naquele momento de morte, a pior, a mais terrível, a mais pecaminosa das criaturas, como se tornou, por carregar a nossa culpa. Este era o temor de Cristo. No Getsemane diz que ele suou sangue, uma manifestação de angústia profunda. Por quê? Porque ele estava antevendo que era isso que ele ia se tornar diante do Pai. Tendo recebido a notícia do Pai de que não era possível passar o cálice, então ele disse, eu assumo, eu não nego. E Jesus não negou o Cleiton, e Jesus não negou a Ana, Jesus não negou a Dete, Jesus não negou a Lourdes, não negou o Deva, Jesus não negou o Jorge, Jesus não nos negou. Agora, se vier angústia, se vier perseguição, o que vier, nós vamos negar? Eu e você estamos dispostos a fazer o mesmo, se for necessário? Algumas passagens da palavra de Deus que o próprio Jesus usou para descrever o tempo final, que o reverendo Leandro chama aqui de o final do milênio, ou o fim do milênio, são alertas de grande impacto para as nossas vidas, nós cristãos. E nós vamos ver algumas delas. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24. Não seja preguiçoso. Abra sua Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. Mateus 24, a partir do versículo 10. Mateus 24, a partir do versículo 10, nós vamos até o 14. Os homens podem ler comigo? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Veja, é um resumo de tudo que nós já falamos, né? É Cristo mostrando o lado da apostasia, da perseguição, o lado do evangelho sendo pregado. Ao mesmo tempo que tem perseguição, tem apostasia para com a igreja, né? A igreja apóstata, de outro lado o evangelho é pregado em todo mundo. Ele está falando do fim, do que vai acontecer pouco antes da sua segunda vinda. Muitos escândalos,
pessoas se desviando da fé, é da igreja. É da igreja. Pessoas abandonando o evangelho verdadeiro. Veja aqui, o evangelho verdadeiro não é uma coisa, uma questão de estar dentro da igreja, de vir à igreja todo domingo. É uma questão de deixar o evangelho verdadeiro e abraçar um evangelho falso. Não é? Seguir falsos evangelhos. Nós temos hoje muitos falsos evangelhos. E o pastor Jorge se angustia, sabendo que muitas vezes as pessoas não querem ouvir o evangelho que ele tem pregado, mas pela internet aí tem ouvido mensagens de pastores que não estão pregando o evangelho de Jesus. Mas ele também diz de traições, de ódio generalizado. Você tem visto isso? O que eu falo para você aqui, isso é só a preparação, não chegou ainda. Tá bom? Verso 11 fala da falsa religião operando com templos lotados, com milhares de pessoas sendo enganadas por falsos profetas que fazem milagres. Verso 12: enquanto isso, o mundo, como é que vai o mundo? De mal a pior. E ele diz: por se multiplicar a iniquidade. Cristo usou essa expressão para dar a ideia de uma intensificação absurda do mal. O mundo se tornando cada vez pior e uma intensificação absurda do mal. Tem muita gente que pensa que o mundo vai melhorar. Não vai melhorar. Nós não pregamos o evangelho para o mundo melhorar. Não pregamos o evangelho para o mundo melhorar. Nós pregamos o evangelho para que pessoas possam entrar na salvação de Jesus, para que possam viver no novo céu e nova terra, para quando Jesus vier em juízo, que é o que nós vamos ver na próxima mensagem, quando Jesus vier em juízo, elas não entrem no juízo, mas já entrem no novo céu e nova terra. Está falando do crescimento do mal na sociedade e traz consigo o esfriamento da igreja, a sociedade cada vez pior e a igreja se esfriando. Ou seja, o mundo cada vez mais ímpio, mais perverso, mergulhado na iniquidade, e a igreja cada vez mais fria, indiferente, cada um vivendo no seu mundinho particular, sem oração, sem busca do Senhor, nada de testemunho verdadeiro. Aqui o reverendo Leandro passa algumas informações dos historiadores a respeito do século XX e do nosso século XXI. Os historiadores dizem que no século XX, que o século XX vale por mais de 2000 anos no sentido de decadência e depravação. Nós tivemos mais depravação no século XX do que nos 2000 anos anteriores. Coisas que aconteceram só no século XX foram mais do que em todos os 2000 anos anteriores. Mas no nosso tempo, agora já no século XXI, temos 2 décadas do século XXI, né? Cada década vale por séculos. Cada década vale por séculos. No que diz respeito ao aumento do mal, o mal está piorando. Aí você pergunta, mas o que a igreja está fazendo? Mas a igreja não tem o papel de melhorar. A igreja tem o papel de proclamar o evangelho. Não significa que você pode viver de qualquer jeito. Você tem que ser um profissional que faça no seu lugar de trabalho o melhor, porque você está servindo ao Senhor. Você tem que ser alguém que ande na obediência da palavra de Deus, e assim os outros vão olhar. É muito possível que isso traga alguma influência no mundo, não é? Mas muito bem, há 20 anos atrás, as pessoas pecavam do mesmo jeito que pecam hoje. O pecado sempre existiu, mas há uma diferença hoje, porque antigamente as pessoas pecavam, mas elas escondiam o pecado, elas tinham vergonha. Hoje não.
Hoje a pessoa coloca o seu pecado na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Muitos instrumentos aí para a gente deixar o nosso pecado escancarado. Hoje as pessoas não se envergonham mais. Eles querem que o mundo veja. Isso, meus queridos, é a multiplicação da iniquidade. Cada ano que passa do século 21 vale por um século passado, em termos desse crescimento do mal. Cada um estimulando o outro a andar mais no mal. E é isso que o texto diz que vai acontecer, Mateus 24, né? Diz que vai acontecer, que o mal iria se multiplicar na terra antes da segunda vinda de Cristo. E isto é o fim do milênio. É a soltura do dragão, as correntes de Satanás sendo afrouxadas. É por isso que nós vemos esse crescimento absurdo da iniquidade na nossa sociedade. É o mundo sendo preparado para a soltura do dragão. O programa completo de institucionalização do mal, e começa com as crianças, tanto na escola pública como na escola particular, onde se ensina libertinagem como sendo virtude, onde se ensina tolerância, que na verdade não é tolerância, é somente abertura para o mal agir. É preparação. O mundo está sendo preparado de uma forma impressionante para esse momento quando o dragão será completamente solto. Você está aí com Mateus 24 aberto, né? Olhe para o versículo 12, que está aí assustador. No finalzinho do versículo, diz que o amor se esfriará de quase todos. Não é 50% mais um, que é metade mais um, né? Nas nossas eleições, é 50% mais um. Não, é de quase todos. É uma expressão assustadora. Mas ele está falando, não é no mundo, ele está falando da igreja. Porque onde é que nós achamos o amor no mundo? Na igreja. É nos corações dos crentes que o Espírito Santo derrama o amor de Deus, não é? Mas é na igreja que o amor vai se esfriando. Muito poucos nesse final manterão o amor verdadeiro por Deus e pelo próximo, porque o amor ao próximo é um reflexo do nosso amor a Deus, né? Eu e você temos que estar nesses poucos para que o nosso cristianismo valha alguma coisa. Nós temos que ser dos poucos em que o amor não se esfria, em que o amor é aceso pelo Espírito Santo cada dia mais. Verso 13, veja aí: aquele que perseverar até o fim, então não adianta perseverar até a metade do caminho. Quem corre a metade da corrida não ganha a corrida, não é? A corrida da perseverança é uma corrida que todo aquele que corre vence. Não é uma corrida que só um vence. Todo aquele que corre vence. Só perde quem para no meio. Porque a perseverança tem que ser até o fim, não é? Venha o que vier, é preciso perseverar até o fim. E precisa também se envolver na tarefa que está aí no versículo 14. Vamos ler de novo o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você está envolvido nessa tarefa? Nós temos que perseverar, mas não só perseverar, temos que estar envolvidos nessa tarefa. Agora vá para Lucas capítulo 17. Lucas 17. Não tem jeito, irmãos, não consigo terminar eu queria terminar isso aqui hoje, essa questão do fim do milênio hoje, mas o tempo corre demais, eu não consigo correr mais do que ele. Capítulo 17, verso 26 a 30. E o nosso irmão liturgista tem sido aí bem jóia nesse sentido, tem sido bem curto na liturgia, e a gente não consegue, né?
versos 26 a 30. Agora, vou pedir para as mulheres lerem, por favor, as irmãs. Bem bonito. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vida normal. A vida ia normalzinha até aquele momento, né? Tanto num caso quanto no outro. Essa passagem é assustadora, não é? Ela se encaixa muito nos dias que nós estamos vivendo. As coisas estão aí acontecendo aos nossos olhos. Depois de descrever os eventos da sua vinda, faz essa declaração. São dois casos muito marcantes do Velho Testamento, né? A característica principal daqueles dias é que eles estavam vivendo apenas para o estômago, apenas para o prazer. É o que a gente vê hoje. Viviam apenas para a satisfação dos seus próprios anseios pecaminosos e faziam disso a razão de ser das suas vidas. É interessante que aqui também fala de casamento, né? O que será que tem de errado nesses casamentos? Ô Gilson, aquela aguinha abençoada, você faz uma oração sobre ela e traz para mim, por favor. Aqui fala de casamento, não é? Naquele tempo, meus queridos, havia dois tipos de problemas, de casamentos problemáticos. Tanto nos dias de Noé, quanto nos dias de Ló. Nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, né? Nos dias de Noé, eram os casamentos mistos. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 6, versículo 2, que diz lá o seguinte: os filhos de Deus que viam as filhas dos homens, que eram formosas, e tomaram para si as que entre tantas lhes agradavam. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. O que quer que isso signifique, meus irmãos? Alguns pensam que os filhos de Deus aí eram anjos. E outros pensam que apenas eram descendência de Sete. Tá? Mas tanto faz uma interpretação quanto outra. Tá bom? O que tem de marcante aí é que não era o que Deus queria. Não seguia o padrão de casamento que Deus estabeleceu. Nos dias de Ló, o grande problema, então, aquele era nos dias de Noé. Agora, nos dias de Ló, o grande problema em relação a casamento em Sodoma e Gomorra tinha a ver com sodomia. Eu quero sugerir a você que procure no dicionário, aí no Google, na sua casa, o que quer dizer sodomia. Eu procurei, não tive coragem de falar aqui. Mas em especial está ligado à relação sexual de homem com homem. Tá? Mas não só de homem com homem, não. Procure lá e você vai ver. Mas os dois casos, tanto no caso de Noé quanto no caso de Ló, né, de Sodoma e Gomorra, mostram um abandono do padrão divino, uma deturpação dos relacionamentos como Deus estabeleceu, por aquilo que o homem quer para afrontar o que Deus estabeleceu. Nós precisamos entender o seguinte: pecado é afronta a Deus. Todo pecado é uma afronta a Deus. Mas o homem que está rebelado contra Deus, ele vai cada dia mais buscando jeitos de manifestar essa sua rebelião contra Deus. O Senhor Jesus disse aí no versículo 30, isso vai acontecer de novo, não é? Não é o que nós lemos, o que as irmãs leram aí? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, vai acontecer de novo, não é? Praticamente não há um único país no mundo
que não tenha muita pressão para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, numa afronta àquilo que Deus estabeleceu. O Senhor disse: como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló, vai acontecer de novo. Isso é o fim do milênio. Isso é a soltura do dragão, preparando as nações para serem enganadas e seduzidas. O apóstolo Paulo fala como isso se dará, descrevendo como aquilo que nós temos chamado de o fim do milênio. Deixa eu dar uma olhadinha numa coisinha aqui, meus irmãos. Eu vou pedir para os irmãos terem um pouquinho de paciência e nós vamos entrar no texto de 2 Tessalonicenses e nós vamos terminar com esse texto, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 8. Vou pedir para os irmãos todos lerem comigo. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não removais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguardem que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Muito bem, muitos irmãos do primeiro século, porque achavam que Jesus estava demorando para voltar, estavam criando uma ideia de que Jesus já teria vindo, de uma maneira invisível, de uma maneira espiritualizada, não de forma real e corpórea, vindo dos céus e todo olho o verá, como diz o texto. Então o apóstolo Paulo diz aí no versículo 3, né? Ninguém engane vocês, não se deixe enganar. É por isso que você tem que conhecer a Bíblia, para você não ser enganado, para você não ser enganada. Por isso, Cristo não veio ainda. Veja, 25 anos depois da ressurreição de Jesus, Paulo está dizendo: não deixem enganarem vocês. Jesus não veio ainda. E ele só vai vir quando isso acontecer. E ele vai só a explicar o que é que tem que acontecer. Né? Quando ele vier, vai ser visível. Todo olho verá. Nós já vimos aí na palavra. E ele diz aqui: tem algo que precisa acontecer antes disso. Esse algo é o término do milênio. O milênio tem que terminar. Esse algo é a soltura do dragão. É o surgimento do anticristo. Está aí no versículo 3, né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro
venha a apostasia, algo que acontece com a igreja, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Não acontecerá sem que surja o anticristo, mas também não acontecerá sem que aconteça aquele esfriamento do amor, aquela multiplicação da iniquidade. Sem isso acontecer, Jesus não volta. Tem que acontecer primeiro, vai acontecer primeiro. No versículo 5, o apóstolo Paulo relembra algo que ele havia ministrado quando estava naquela igreja, quando pastoreou aqueles irmãos. Essa conversa nós não temos. Nem tudo o que aconteceu naqueles tempos está registrado na palavra, né? Mas ele deixa entender que havia dito para eles que Jesus não voltaria sem que o filho da perdição, o homem da iniquidade, aparecesse. Esse é o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Deus, que quer ocupar o lugar dele. Anti não quer dizer apenas contra. Anti quer dizer também aquele que quer ocupar o lugar, que se põe no lugar dele. Então o anticristo é esperado antes da segunda vinda de Cristo. Agora olha de novo o versículo 6. Paulo menciona algo interessante aí. Ele dizia: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Se ele não apareceu ainda, e então eles estão aí pelo ano 55, quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, é porque ele está sendo barrado. Ele está preso, está seguro. Ele não vai aparecer antes de ser liberado por Deus, porque é Deus quem o prende. Deus marcou a data da soltura do dragão. Então, o homem na iniquidade, o filho da perdição, vai aparecer aqui neste mundo. É o próprio Senhor quem detém o aparecimento desse inimigo. Versículo 7. Ele diz: mas a preparação do mundo para a vinda deste filho da perdição já está sendo feita. Nós estamos no meio disso. Veja, no ano 55 já estava sendo preparado. O que você acha do ano 2021? Ou do 2020, desculpa, estou adiantado aí. Do ano 2020. O sistema já está trabalhando para que venha o chefe, o cabeça desse sistema. Algo ou alguém está na frente desse maligno, detendo-o, segurando-o. Ele quer vir o quanto antes puder, mas só vem quando Deus permitir, só quando Deus liberar. O que o detém é o próprio Deus, usando seu poder para segurar o dragão, e enquanto o evangelho é pregado às nações. Mas chegará o dia em que Deus dará a sua permissão e dirá: este é o momento. Agora Satanás está solto. Libera Satanás. Então aquele que o detém sai da frente, o inimigo se manifesta no mundo em toda a sua plenitude do mal. Veja bem, ele está agindo, mas ele está acorrentado. Quem é mais atingido? Quem chega perto onde a corrente alcança, né? Ontem eu estava lá na casa do Silas, e logo que eu cheguei, a Luana estava pertinho do cachorro, e o cachorro estava amarrado numa cordinha. E aí o cachorro enrolou com a cordinha na perna dela, e o Silas veio correndo de lá. Porque o Silas sabia que o cachorro ia derrubar a Luana nas pedras, e ia ser um choro só, né? É assim. Satanás está acorrentado. E as pessoas estão dentro do seu círculo de ação. Então ele está dominando. Mas aí o Silas prega o evangelho para uma pessoa. O Silas entra no território de Satanás, desenrola a corrente e tira aquela pessoa daquele território. É assim que se dá quando a gente prega o evangelho. Então você vê que pregar o evangelho é alguma coisa maravilhosa, gloriosa, não é? Não é? Você não vai, eu vou amarrar Satanás. Não, Satanás está amarrado, mas você tira a pessoa daquele lugar pelo evangelho.
O que o detém é o próprio Deus, usando seu próprio poder para segurar o dragão. Enquanto o Evangelho é pregado a todas as nações, mas chegará o dia em que Deus dará a sua permissão e dirá: este é o momento. E então aquele que o detém sai da frente. O inimigo se manifesta no mundo em toda a sua plenitude do mal. E então vem o fim. Ele solta o dragão e aparece o iníquo. Mas também tem aí uma nota de esperança. Os irmãos leem comigo o verso 8? Todo mundo o verso 8, leiam comigo. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua luz. Quando Satanás é solto, ele é solto por muito pouco tempo. Nós já falamos sobre isso. Quando nós falamos daquele período de 3 anos e meio longo, e depois 3 anos e meio curto, né? Os irmãos lembram disso? Né? E agora ele está apresentando de uma maneira diferente. O dragão é solto e ele engana as nações. Aí vai aparecer aqui uma guerra, na semana que vem nós vamos ver isso. Vai aparecer a guerra de Gog e Magog, e a gente vai trabalhar isso semana que vem. Mas o que o texto diz? O Senhor Jesus? E pronto, acabou. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca. Se você não está do lado de Jesus, de uma maneira definitiva, de uma maneira firme, não, eu creio em Jesus e eu quero testemunhar de Jesus, e eu ando com Jesus, eu tenho comunhão com Jesus, e eu sou do exército de Jesus, a minha palavra para você é: esse é o tempo. A gente não sabe quando é que o dragão será solto, a gente não sabe quando é que isso se dá de uma maneira definitiva. Então é hoje. A gente também não sabe o momento da morte. Tem que ser hoje, irmão. É hoje para você definir a sua vida. O Senhor está te dando a oportunidade. E a oportunidade é agora, você pode não ter outra. Nosso irmão Renilson morreu no Senhor. Está com o Senhor desde ontem. Coisa gloriosa. Eu estou triste, mas ele está na sua maior felicidade, que só poderá aumentar. Então você tem que definir isso. Você tem que pensar a sua vida desse ponto de vista. Se algum dos irmãos quiser conversar comigo posteriormente, eu vou ter um prazer maravilhoso, glorioso de conversar com você. Vamos orar? Coloque-se em pé. Nosso Deus amado, Senhor glorioso, obrigado por essa manhã. E obrigado por esse ensinamento tão rico, tão abençoado, que nos diz que a coisa não vai melhorar nesse mundo, vai piorar. Vai piorar especialmente para a igreja. Mas, Deus amado, estar no exército de Cristo, o exército que já é vitorioso, é maravilhoso, traz toda a segurança de que nós precisamos. Enche o nosso coração de segurança para proclamar o senhorio de Jesus em todo o tempo, em nome de Jesus. Amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. A semana que vem nós vamos continuar ainda nessa mesma parte do texto. Possivelmente iniciamos aí a questão do juízo final. Tá bom? Deus abençoe.